Olá, é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês esse momento, para falarmos um pouquinho sobre o processo de avaliação da aprendizagem da educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental. O meu nome é Maria do Socorro Viana, sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, Polo Santa Filomena, Pernambuco. E eu gostaria de iniciar essa fala com vocês fazendo a seguinte pergunta: o que é avaliação? Bom, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, disponível em dicio.com.br/avaliar, avaliação é determinar, avaliação é saber a importância de alguma coisa, avaliar um quadro, é reconhecer a grandeza, é reconhecer a intensidade e a força de algo, saber o valor de alguma coisa e saber a importância de alguma coisa. Fazer consideração sobre algo e fazer considerações sobre si mesmo. E ainda pode ser calcular, pode ser estimar, imaginar, mensurar. Pensando nestas palavras do Dício, pode-se perceber que a nossa vida ela é uma constante avaliação. Nós avaliamos e somos avaliados o tempo todo. Por exemplo, quando nós entramos em uma loja para comprar determinado objeto, para comprar uma roupa, por exemplo, nós avaliamos os preços, avaliamos se o tecido é bom ou não, nós avaliamos o tamanho da roupa para ver se cabe no nosso corpo ou não, avaliamos as condições de pagamento ofertada pelo atendente, que por sua vez também avalia a nossa proposta de pagamento para saber se ele pode vender ou não, e por aí vai. Levando em consideração esse ponto de vista, percebe-se que em todas as profissões a avaliação ela surge como algo essencial para saber se a atividade que está sendo desenvolvida ela está tendo bom resultado, bom desempenho ou não. O agricultor, por exemplo, quando ele vai plantar, ele avalia o terreno, ele avalia a qualidade do solo para saber se o local é fértil, se o local é propício para aquela lavoura que ele quer plantar, para saber se ele vai ter uma boa colheita, a quantidade de semente que ele vai precisar para aquela área. Da mesma forma, a cozinheira, quando ela vai preparar a comida, ela precisa avaliar se a qualidade dos alimentos, a quantidade que ela vai utilizar para um determinado número de pessoas e assim por diante. E a conclusão que nós chegamos é que nós somos avaliados o tempo todo e o tempo todo nós somos avaliados. Então, falando-se de processo de avaliação educacional na prática pedagógica dos anos iniciais da educação básica e olhando para a realidade de como as avaliações ocorrem nas escolas do ensino fundamental nos anos iniciais, parece-me que a maioria dos educadores estão levando a sério a palavra avaliar, quando o dicionário nos diz que avaliar é determinar, é calcular, é mensurar, é julgar, é medir e é regular. Nós temos observado que ao longo das décadas, as avaliações elas têm servido para esse fim. É claro que nós, como educadores, em um dado momento, nós precisamos determinar valores, nós precisamos calcular, nós precisamos medir, até para regularizar a situação do aluno. E nós já estamos tão acostumados com isso, que fazemos isso no automático. E muitas vezes, o educador ele não tem culpa. Ele não tem culpa porque ele foi formado assim, ele foi ensinado assim. E aí, quando ele estudava lá atrás, disseram a ele
que ele só iria passar de ano se ele fosse julgado, e mais, quanto maior fosse a nota que ele conseguisse, maior o resultado do cálculo, maior seria a sua credibilidade perante a escola. E maior também seria a sua superioridade em relação aos colegas que não conseguiram atingir uma nota tão alta quanto a dele. Então, o professor ele foi ensinado desta forma e ele continua agindo dessa forma e o aluno continua aprendendo desta forma. Celso Vasconcelos, ele diz que o aluno, muito inteligente, né? Que o aluno é inteligente, não precisa nem muitas coisas, ele pega no ar. Então, o aluno ele aprende que o professor é aquele sujeito que fala, e o aluno é aquele que escuta para depois devolver o que escutou. E então o professor, nós como professores, nós devemos nos conscientizarmos que a avaliação ela vai muito além de um cálculo, de uma nota, de um julgar, né? E a avaliação ela é um processo que ela deverá ser conduzida pelo professor, guiada por elementos que mostrem o melhor caminho para ensinar e qual é o melhor caminho para o aluno aprender. Uma boa forma de avaliar é saber se o professor ele está interessado realmente que o aluno aprenda. E o professor ele também deve se avaliar fazendo questionamentos para si mesmo. Professores, nós como professores, nós não fazemos muitas perguntas para o aluno? Então, por que nós não podemos perguntarmos a nós mesmos? Como eu estou avaliando? Como está sendo a minha prática pedagógica? Será se o meu aluno está aprendendo? Será se o meu aluno também não está preocupado só em passar de ano, para não levar o título de reprovado? Então, uma boa sugestão na questão da avaliação seria o professor se avaliar, se perguntar para ele mesmo o porquê de determinadas práticas. Celso Vasconcelos diz que quem não se avalia não tem condições de avaliar os outros. Então, segundo Celso, se eu não me avalio, se eu não faço uma reflexão sobre as minhas práticas educativas, eu não tenho condições de avaliar o meu aluno. Uma vez que eu não reflito sobre minhas práticas, eu vou continuar usando o meu poder de professor ou o meu poder de professora para impor, por exemplo, regras na escola sem ouvir o aluno. Se eu não me avalio, eu vou usar do meu poder para determinar com exatidão, como se eu fosse a detentora do saber. E uma vez eu sendo a dona do saber, a dona da verdade, eu sou aquela que mando, eu sou aquela que marco, eu sou aquela que julgo, eu sou aquela que calculo, eu sou aquela que afere e eu sou aquela que decide. E o aluno, onde fica diante dessa situação? Dessa forma, não há outra opção para o aluno a não ser obedecer. E obedecer é sem ter o direito de opinar, sem ter o direito de dar o seu ponto de vista. Por quê? Porque o professor não foi capaz de se avaliar nem ele mesmo. Então, ele não terá condição de avaliar alunos do ensino fundamental de anos iniciais. Esse período aí dos anos iniciais do ensino fundamental
é uma idade que requer muito cuidado do professor. Essa é uma fase em que os alunos eles estão cheios de curiosidades, estão muito cheios de porquês. E aí muitas vezes o professor, por não se avaliar, ele se esconde por trás dos conteúdos, ele se esconde por trás de notas para não responder os alunos, para não responder os porquês do aluno, que consequentemente fica sem respostas para as suas indagações. Por que acontece isso? Porque a maior preocupação do professor é saber se ele está cumprindo ou vai cumprir o programa determinado pela equipe gestora ou pela Secretaria de Educação e não está muito preocupado com a aprendizagem do aluno. E aí o educador Celso Vasconcelos nos diz que os melhores professores, é claro que ele destaca que todo professor deve ser bom, e isso é verdade, todo professor deve ser bom, mas ele diz que os melhores professores, eles deveriam atuar no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino fundamental de anos iniciais. Por quê? Segundo Celso, essa é uma fase delicada que o aluno passa na sua vida escolar, porque ele está vindo de uma etapa, que é a educação infantil, e passando para a etapa do ensino fundamental. E aí o aluno está acostumado com uma forma de ensino, onde há ludicidade, e as rodinhas, as brincadeiras, as cirandas. E aí, quando ele passa para o ensino fundamental, ele acha que irá continuar da mesma forma. Claro, tem que continuar, porém, agora de uma forma mais libertadora, podemos dizer assim, de uma forma mais emancipatória, mais democrática, e aí entra a intervenção do professor. O professor aqui ele tem duas opções. Ou ele leva para o lado da pedagogia instrucionalista ou autoritária, ou ele segue para o lado da pedagogia libertadora, a pedagogia que emancipa o cidadão de forma democrática, que faça com que o aluno se sinta autônomo. Entre as duas opções, é claro, é melhor seguir a pedagogia libertadora, Vai ser melhor para todo mundo. E nesse sentido, Celso Vasconcelos, ele está em consonância com a BNCC de 2019, quando a BNCC alerta para esse fato que ela chama de transição, fase de transição, que é justamente a fase em que o aluno está passando do ensino infantil para o ensino fundamental. Nesta fase, o aluno ele precisa continuar com a sua aprendizagem garantida. E o professor ele precisa ter equilíbrio diante dessas transformações que estão ocorrendo na vida dele. E dar continuidade à integração desse processo, respeitando as singularidades dos alunos, porque quem é educador sabe, que cada aluno tem suas singularidades, Cada um tem sua forma de aprender, tem suas culturas e por aí vai. E de acordo com a BNCC, na estrutura básica, que se refere à educação infantil, ela destaca lá nos seus objetivos e nas etapas de direito de aprendizagem do desenvolvimento, nos campos das experiências, ela destaca que a criança ela tem o direito de conviver, de brincar, de participar, de explorar e de conhecer-se. Uma vez ela, com todos esses direitos, ela precisa estabelecer relação com o eu, com o outro e com nós, com o corpo, com os gestos e com os movimentos, traços, sons, cores, forma, com a escuta, com a fala, pensamentos, imaginação,
espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Todas essas relações, elas precisam ser garantidas no ensino fundamental, continuadas, do ensino infantil para o ensino fundamental, só que agora de uma forma mais sistematizada e mais progressiva, para que eles possam se desenvolver por meio das novas formas de relação com o mundo e com as novas possibilidades ativas para que eles construam esse conhecimento, valorizando a ludicidade e muitas outras formas que articulam essas experiências que foram vividas na educação infantil. A avaliação nessa fase de transição que a BNCC menciona é de grande importância, mas não é só nessa fase. A avaliação ela é importante em todos os períodos educativos da vida do estudante. Mas para que ela se torne importante, tanto para a vida do estudante quanto do professor, é necessário que haja uma relação afetiva entre professor e aluno, e que principalmente haja a reflexão do professor para com ele mesmo. É necessário que o professor ele crie espaço para a avaliação escolar, para que ela aconteça de maneira que não seja apenas um exame para selecionar, mas que o objetivo principal da avaliação seja realmente a aprendizagem do discente. E como defende Cipriano Carlos Lucchesi, diz Cipriano que nós, como educadores, nós precisamos, em nossas avaliações escolares, estarmos buscando o melhor e o mais satisfatório estado daquilo que está sendo avaliado. Então, que nós possamos, antes de estar avaliando o aluno, que nós possamos estar avaliando a nós mesmos, lembrando sempre que estamos sendo avaliados o tempo todo. O tempo todo nós estamos avaliando e o tempo todo nós estamos sendo avaliados, certo? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre processo de avaliação educacional na prática pedagógica dos anos iniciais do ensino fundamental. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima oportunidade.